Olá, tudo bem? Bem-vindo ao segundo Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. É um grande prazer receber vocês aqui para essa palestra e uma grande honra. Como vocês sabem, o Congresso de Desenvolvimento Sustentável, nós trabalhamos com os temas da ODS, ou seja, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, propostos pela ONU. Então, nessa palestra, a gente vai trabalhar com um dos temas, que é o tema relacionado ao consumo consciente e sustentabilidade. Então, nessa palestra, a gente vai trabalhar mais especificamente o que é a cultura do consumo. Então, como a gente vive dentro de uma sociedade capitalista, todo o processo de produção ele é feito voltado para o consumo. Então, o nosso objetivo dentro de todo o sistema produtivo é: eu vou produzir para que eu possa vender. E se a empresa vende alguma coisa ou ela produz alguma coisa, é porque ela espera que existe do outro lado alguém que vai consumir esse bem. Isso que a gente chama de consumidor. Por isso, quando a gente pensa em criar um critério de sustentabilidade, durante a Revolução Histórica, a gente percebe que é muito mais importante nós trabalharmos o conceito de desenvolvimento sustentável ou o conceito de sustentabilidade do ponto de vista do consumidor do que do ponto de vista da indústria. E a gente percebe pela Revolução Histórica, pela evolução desse conceito no tempo, que as empresas elas só adotam essa questão de sustentabilidade quando essa demanda ela vem do consumidor. A gente tem como exemplo, por exemplo, os mercados europeus, que são mercados mais bem desenvolvidos, mercados também, claro, com uma renda um pouco melhor, onde os critérios ambientais e os critérios de sustentabilidade dos produtos, eles são muito maiores. Então, nesses mercados, o consumidor exige um nível de sustentabilidade maior dos produtos. Por quê? Porque ele é um consumidor que tem uma consciência mais amadurecida, também ele tem uma renda um pouco maior, o que permite com que ele pague a mais por esses produtos que têm um nível de diferenciação. Então, a gente entende que o consumo, mesmo que ele seja o elo mais frágil dessa relação, porque nós temos centenas, milhares, milhões de consumidores e poucas empresas produzindo, a partir do momento que esses consumidores eles descobrem que eles têm uma influência ou que eles podem exercer uma influência sobre a indústria, eles começam a exigir produtos de uma forma diferente e eles começam a criar e determinar como vai ser esse consumo. Agora, do outro lado, nós temos também como o consumidor, nós, pessoas, nos comportamos diante de todas as oportunidades de consumo que nós temos. Você já parou para pensar o que você exige ou o que você entende como consumo? Então, a indústria, essa indústria que tenta vender para a gente, e quando eu falo indústria, entendo a indústria produz, os varejistas, que são as lojas, eles vendem para a gente. Então, qual que é o objetivo da indústria? Fazer produtos que o consumidor queira. Qual é o objetivo do varejo ou das lojas? Vender esses produtos, fazer com que esses produtos cheguem até nós. Então, eles precisaram educar nós consumidores de como nós vamos consumir. E nisso, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, eles começaram a criar um negócio que a gente chama de cultura do consumo. O que é essa cultura do consumo? É como nós, pessoas, somos ensinados a consumir determinado tipo de produto. Se a gente parar para pensar, por exemplo, como consumia a nossa avó ou a nossa bisavó há 50, 60 anos atrás, a gente vê que ela precisava de uma quantidade muito pequena de produtos perto daquilo que a gente precisa hoje. Então, enquanto os nossos avós eles tinham lá 6, 7 mudas de roupa, 7 combinações de roupa, 3 pares de sapato, certo? Hoje a gente tem 50 calças, a gente tem 20 blusas, a gente precisa de guarda-roupa cada vez maiores para
sustentar o nosso consumo. E não é só isso. A gente está suscetível, por exemplo, a todas as modas que entram. Então, o que a indústria faz? Ela produz produtos sempre, ela faz com que a moda ela seja, hum, ela mude cada vez mais rápido, para que a gente, para estar na moda, precise comprar cada vez mais produtos. E quando eu falo isso de moda, não é só roupa. A gente fala, por exemplo, do processo de obsolescência da tecnologia. Então, antigamente, um equipamento ele era feito para durar 10 anos. Então, é muito comum a gente chegar na casa da nossa avó e olhar um ventilador lá, ela fala assim, nossa, avó, esse ventilador é velho. Ela fala, não, esse ventilador tem 40 anos, eu ganhei quando eu casei. Fala assim, nossa, avó, essa batedeira da senhora é velha. Aí ela fala assim, não, mas essa batedeira eu tenho desde que eu casei. Aí você fala para ela assim, olha, vamos comprar uma batedeira nova para você. Ela fala, eu não quero essas batedeiras que estragam. Por quê? É isso que acontece. Então, a indústria foi fazendo produtos cada vez mais descartáveis, o que eles chamam de obsolescência programada, para que a gente tenha que consumir cada vez mais. Antes da gente entrar nessa parte de consumo, eu tenho que fazer um parênteses para vocês entenderem que o consumo ele está diretamente relacionado com o desenvolvimento econômico de um país. Tá? Um dos princípios da economia é que a qualidade de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. Então, quanto mais rico é o país, mais mercadoria ele produz, mais riqueza ele circula, mais mercadoria essas pessoas compram. Então, quando a gente fala em consumo consciente, nós não estamos falando de consumo zero, porque a gente parte de um princípio que nós gostamos de consumir. Isso é verdade. A gente gosta de ter água encanada na nossa casa, a gente gosta de ter luz elétrica, a gente gosta de ter um celular, um computador bom, nós temos uma TV que tem Netflix. Então, o consumo, ele não é ruim em sua essência. É bom que a gente tenha cada vez mais itens de conforto. Então, da mesma forma que eu falo que hoje nós temos muito mais consumo do que tinha minha bisavó, hoje nós temos muito mais conforto nas nossas casas do que tinha minha bisavó. E por que a gente tem isso daí? Porque nós temos uma grande quantidade de produtos circulando. E se existe esses produtos circulando, é porque existe o consumo. O consumo ele alimenta a indústria, ele alimenta o desenvolvimento de tecnologia, a indústria produz mais, procura novos bens. Isso é essencial. Então, o consumo necessariamente ele não é ruim. E quando a gente fala que a indústria, a gente não pode trabalhar para falar do consumo consciente que a indústria também seja ruim. Porque nós temos que perceber que um dos princípios é a indústria produz produtos que eu quero, que eu preciso e que eu gosto. Em troca, eu dou para essa indústria o meu dinheiro. E isso gira economia. Isso é bom para as duas partes. Eu, enquanto consumidor, fico feliz com bens que eu tenho e a indústria fica feliz com o lucro dela. Então, para a gente estudar um consumo consciente, a gente não pode também ir lá para o outro polo que a gente vai trabalhar como não pode ter consumo, ou tenha que existir um consumo zero. Porque se existir um consumo zero, uma baixa quantidade de consumo, o que acontece com um determinado país? Ele entra numa diminuição da sua capacidade produtiva, ele produz menos riqueza, as pessoas ficam mais pobres e entra num ciclo de pobreza. E nós não queremos entrar no ciclo de pobreza, porque dentro de um conceito de sustentabilidade, a gente tem que partir de um princípio também que as pessoas precisam ter dinheiro para sua subsistência. Então, para a gente começar a discutir esse tema, nós temos que entender, e você, meu ouvinte, tem que entender, que não existe vilão e não existe mocinho. Para a gente trabalhar com consumo consciente, a gente tem que entender uma relação dentro
de uma simbiose onde os consumidores ganham, a indústria ganhe e o meio ambiente ele ganha. Esse é um tripé que a gente trabalha na sustentabilidade. Tá? Ninguém pode ganhar sozinho. Não pode só a indústria ganhar do consumidor, explorar, não pode só o consumidor ganhar da indústria, porque ela não tem capacidade tecnológica, e não pode o consumidor ganhar, a indústria ganhar, e em troca nós não termos respeito ao meio ambiente. Quando eu falo respeito ao meio ambiente, é aquilo que a gente trabalha desde a nossa Constituição Federal, aquilo que foi discutido, por exemplo, na Eco 92, quando a gente começa a falar de direitos de terceira geração, que é o meio ambiente, ele não pode ser sacrificado dentro de um contexto futuro. Ou a gente tem que garantir, nós temos que usar o meio ambiente e garantir que as futuras gerações também tenham acesso a essa riqueza. E esse meio ambiente, claro, se você vai olhar para mim e vai falar assim, mas professor, você está trabalhando dentro de uma visão antropocêntrica mitigada, é mais ou menos isso. Para a gente trabalhar o conceito do consumo, a gente não pode nem entrar numa visão muito biocêntrica ou ecocêntrica, onde a gente tem que excluir qualquer tipo de desenvolvimento, só que a gente também não pode trabalhar numa visão antropocêntrica pura, porque a gente não vai conseguir que esse crescimento econômico ele seja feito de uma maneira sustentável. Então, quando a gente trabalha de um consumo consciente, é aquele consumo que vai garantir para a gente um determinado nível de satisfação das nossas necessidades de consumo, só que não vai comprometer a capacidade do planeta e dos recursos naturais, de que a gente tenha esses recursos a longo prazo. E quando eu falo a longo prazo, não é mais 100, mais 200 anos. É que a gente consiga produzir essa riqueza por mais 500 anos, por mais 1000 anos. Então, se a gente entender que a gente tem uma crescente populacional nos últimos 6.000 anos, a gente tem que garantir que pelo menos essa população ela seja e tenha garantia de consumo por mais 6.000 anos. E isso, quando a gente fala de futuras gerações, a gente geralmente só pensa nos netos, nos nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Mas a gente garantir uma sociedade próspera, ela vai muito além disso. E aí entra um dilema. O que aconteceu, ou como a indústria ela trabalhou, vou trocar o termo, como as empresas trabalharam para garantir que a gente tivesse um consumo e a gente aumentasse o nível de consumo durante esses últimos anos, principalmente a partir de 1970, quando surgem os conceitos avançados do marketing. Eles atrelaram um conceito que a gente chama de consumo e felicidade. Aí eu penso o seguinte, o que é consumo? E por que para mim consumir eu preciso ter uma felicidade? Nossa. Por que o consumo ele está atrelado à felicidade? Então é o seguinte, todo consumo, e toda vez que a gente compra um produto, toda vez que a gente come alguma coisa, toda vez que a gente compra uma roupa, toda vez que a gente compra um bem, a gente se sente bem. E isso é normal. A gente fica feliz quando a gente consome, a gente fica feliz quando a gente tem acesso a um bem, a gente fica feliz quando a gente compra uma roupa nova, a gente fica feliz quando compra um celular novo, a gente fica feliz quando compra um carro novo. Isso é extremamente normal. Agora, o que a cultura do consumo foi colocada na gente? É que se toda vez que eu consumo eu sou feliz, toda vez que eu não estou consumindo, eu sou infeliz? É justamente esse conceito que nós temos que o marketing ele se apropria e ele começa a atrelar. Ele começa a colocar uma grande quantidade de percepção de felicidade e infelicidade no consumo. Para quê? Para que toda vez que nós tenhamos uma percepção de infelicidade, a gente vai lá
e tem que satisfazer o nosso nível de infelicidade com o consumo. E isso é extremamente complicado. Por que isso é complicado? Porque se a gente parar para pensar certinho, nós não somos felizes o tempo inteiro. Então nós temos emoções positivas, felicidade, nós temos momentos negativos onde nós não somos tão felizes, só que grande parte do nosso momento de consumo é momento neutro. E o que o marketing foi falando? Ou você está feliz, ou você não está feliz. Então, é todo esse momento que eu estou numa situação neutra de percepção, ou eu estou preocupado, eu estou atarefado, eu estou distraído, e eu quiser ter uma percepção de felicidade, ou se eu precisar ser feliz, eu preciso consumir. E isso foi colocando toda vez o consumo atrelado de felicidades. E você fala assim, ah, professor, isso não é verdade. Fala, é verdade sim. Quando nós queremos sair, passear, divertir, a gente vai para onde? A gente vai para o shopping. A gente vai no shopping ver coisas novas, a gente vai no shopping comprar, a gente vai no shopping consumir, a gente vai no shopping para ir no cinema. Então, grande quantidade de felicidade está atrelado a essa característica de consumo. Hoje, para nossa sociedade moderna, ir no shopping é um passeio válido. Olha só, um passeio legal, feliz, atrelado a uma característica de consumo, isso é muito normal. E isso foi sendo colocado na população em gerações. Nós estamos falando de pelo menos 50 anos que essa cultura é colocada na gente. Então, se a gente consome, nós somos felizes. Até que hoje, e principalmente do ano 2000 para cá, com o advento das redes sociais, a gente começa a perceber que quanto mais eu preciso consumir, mais eu tenho. Nossa, filosófico, né? Não eu tenho de bens, eu tenho de felicidade. Hoje a gente atrela a felicidade ao consumo. Porque a gente está sentado, pega o celular, começa a rolar o feed, começa a ver os stories, e a gente vê que todo momento de felicidade das pessoas, dos nossos amigos nas redes sociais, eles estão consumindo. Ou eles estão viajando, ou eles estão passeando, ou eles estão num barzinho, ou eles estão fazendo alguma coisa legal. Olha que legal. E a gente vê essas pessoas e pensa, nossa, como essas pessoas são felizes consumindo. E eu penso que eu, enquanto pessoa, se eu me sinto infeliz, eu preciso satisfazer essa necessidade. Eu preciso acabar com essa infelicidade. Então eu vou consumir. Então essa cultura do consumo, ela vem sendo crescente e vem sendo educada pra gente. Ela vem sendo ensinada pouquinho em pouquinho. E hoje isso é muito pior. Porque antigamente, para a gente comprar alguma coisa, eu precisava sair da minha casa, ir até uma loja, gastar energia, tempo, programação, escolher um bem e trazer essa mercadoria. Agora, hoje, o mesmo equipamento que me traz distração, que eu uso para trabalhar, que é o celular, eu compro. Então hoje eu estou vendo lá, estou lá nas redes sociais, vejo gatinho feliz, pessoas sorrindo, uma propaganda. Essa propaganda vai fazer com que eu consuma. Eu consigo entrar, clicar em comprar, pedir para entregar em casa. Em 30 segundos eu fiz esse esforço de compra. Eu não precisei levantar do meu sofá. Eu não precisei fazer nada. A mercadoria chega aqui. E aí a gente é bombardeado a cada 7, 8 reels, a cada 7 ou 8 curtidas, você vê pessoa feliz, um produto te oferecendo, e você fala o quê? Nossa, é muito fácil consumir. E isso levou a uma sociedade que nós temos um conceito de compras impulsivas. Essas compras impulsivas, elas mudam como a gente compra. Porque ela justamente atrela a minha felicidade a uma compra. Ninguém faz uma compra impulsiva se não for para trazer felicidade. Você chega na loja e fala assim, ah, esse sapato eu não preciso. Aí você fala assim, eu mereço. Eu trabalhei a semana inteira
Eu trabalhei o mês inteiro, eu me esforcei, a minha semana foi difícil e eu compro. Por isso que as compras impulsivas ou as compras por impulso, elas são tão difíceis. Elas são difíceis porque ela pega o consumidor naquele momento de fragilidade, com um esforço de compra muito pequeno, e faz com que o consumidor tenha bens que ele não precisa. Você vai falar assim, ah, não é assim. Ah, é assim sim. Vamos fazer um exercício agora? Abre o seu guarda-roupa, pausa esse vídeo, vai lá, abre o seu guarda-roupa e conta todas as peças que você não utilizou nos últimos 6 meses. Se você é mais conservador, pega tudo aquilo que você não utilizou no último ano. Você vai falar assim, olha quanta coisa. Tudo que a gente tem que a gente não precisa. A gente tem bens que nós não precisamos, nós temos serviços que não precisamos. Você fala, ah, professor, mas isso é bom porque ajuda a economia, ajuda a economia. Mas e você? O que que isso colaborou em você? Por isso que nessa percepção de consumo versus felicidade, você tem que entender que tudo é questão de equilíbrio. O consumo consciente, ou consumo sustentável, ele está dentro de uma questão de equilíbrio. Ele fala, eu preciso, eu posso, e esse bem vai me ser útil. Então, um bem que você compra e utiliza, ele é um bem excepcional. Ele cumpriu a sua necessidade, ele te trouxe felicidade, trouxe. Você usou por ele, entendeu? Valeu a pena ter esse bem. Ele pagou o que a gente chama de custo de oportunidade do bem. E aí é ótimo. Esse consumo é um consumo positivo. Agora, aquele bem que você coloca na sua casa e que você não usa, ele não é um bem que te traz consumo. Melhor, ele te traz consumo, ele não é um bem que te traz felicidade. Agora, quais desafios a gente pode ter do consumo consciente? A gente tem que entender que cada pessoa ou cada empresa está extremamente preocupado com o que você consuma. E isso não é ruim para a empresa. Ela precisa, pensa naquela empresa, tem pessoas, tem trabalhadores que precisam do lucro, a empresa precisa ganhar. Então tem pessoas pensando o seguinte, como eu faço para o meu consumidor consumir mais? Agora, se você tem que consumir mais que sua necessidade, o marketing ele vai criar percepções, ele vai manipular a percepção do consumidor. Eu falo para os meus alunos na disciplina de marketing que a função do marketing ele é enganar, manipular e deturpar as informações para que o consumidor consuma mais. E ele tem que consumir feliz. E isso que é minha disciplina, uma disciplina de marketing. ITA 10. Agora, como nós, enquanto consumidores, tem que perceber isso? A gente tem que estar atrelado a rever a cada consumo o meu consumo consciente. E eu tenho que começar a ficar livre dessa tensão digital que nós falamos. Essas lojas online, essas compras. Hoje é muito fácil fazer uma compra. Eu entro lá na loja, eu não preciso nem digitar o número do meu cartão, já está salvo. Com um botão você já comprou, você já viu como é que funciona. O produto chega na sua casa. Hoje, grandes redes como a Amazon, o Mercado Livre, você compra o produto hoje, no outro dia está na sua casa. Se você for de São Paulo, você compra o produto de manhã, à tarde já está na sua casa. Olha como é rápido. Isso é uma armadilha para nós, consumidores, pensar. Você fala assim, ah, mas, professor, isso não é culpa da empresa? É culpa da empresa. Só que como a gente está pensando no consumo, você tem que entender que cada característica de consumo, ela tem que ser a culpa do consumidor. Porque a função da empresa é vender, mas quem compra é você. Você, consumidor, tem que ter essa percepção de consumo consciente.
Por isso que, quando eu falei lá no começo da palestra, que nós vamos criar uma percepção de consumo, é no consumidor. Tá? Nós temos que nos blindar de acordo com a nossa característica, de acordo com a nossa renda, de acordo com a nossa necessidade que eu posso comprar. E nós temos que entender também os custos ocultos de cada produto. Cada produto que eu compro, ele usa uma quantidade de matéria-prima, ele tem um descarte, eu vou substituir às vezes um bem que eu tenho. Antigamente, a gente só comprava um bem quando o outro estava quebrado. Eu só trocava o meu liquidificador quando o meu outro está quebrado. Hoje, você chega lá na loja e tem 10 modelos de computador, de liquidificador. Aí o que a empresa faz? Um liquidificador rosa. A mulherada fica louca, principalmente agora, se você estiver assistindo, época do filme da Barbie. A onda rosa tomou conta. Você fala, um liquidificador, eu quero ter um desse. Você comprou de novo. Você não entendeu o custo oculto, por exemplo, o descarte daquele que você já tinha. E existem outros custos ocultos também, como a capacidade financeira que você não considera, principalmente a sua capacidade financeira. Então, nós temos que entender, nós consumidores, que para a gente ter um consumo ideal, a gente precisa fazer esse consumo entendendo todo o ciclo de vida. Eu tenho que pesquisar antes se eu preciso desse bem e entender tudo que abarca esse bem. Eu preciso, eu gosto, atende a minha necessidade? Existe um outro produto que atenda de uma forma melhor? Como é que eu vou fazer a compra? Isso está dentro da minha característica? Eu tenho dinheiro para isso? Eu preciso desse bem? E coisas maiores falam o seguinte: por que eu estou comprando esse bem? Tem uma máxima do Instagram que fala que hoje as pessoas compram as coisas que não precisam, com dinheiro que não tem, para mostrar para as pessoas que não estão nem aí para ela. Isso é verdade. A gente usa a compra como uma característica de posicionamento social. Isso é consciência? Isso é um consumo sustentável? Não é. A gente olha uma outra pessoa e fala, isso é legal. Nossa, eu vi isso na casa de fulano, eu quero ter também. E aí tem coisas que a gente compra que às vezes fica atrapalhando a nossa vida. Eu brinco que eu estava na empresa onde eu trabalho, aí chegou uma pessoa com um Tupperware de banana, um Tupperware no formato de uma banana, com uma banana dentro, e eu pensei, porque a pessoa precisa ter um Tupperware em formato de banana para trazer uma banana. Ela podia só trazer uma banana. E por que um Tupperware em formato de banana? Ou seja, eu tenho um Tupperware que a única função dele, a única coisa que eu posso utilizar para trazer ele é uma banana. Você fala assim, professor, isso é legal? Muito legal. A gente vê aquele monte de coisas na Shopee, na AliExpress, no Mercado Livre e fala, nossa, quanta desnecessidade legal. A gente entra naquelas lojas de R$ 9,99 e fala assim, quanta desnecessidade legal que eu quero. Mas eu preciso disso? Ou a utilidade desse bem, o uso desse bem, vai me pagar esse bem? Eu não sei. E a gente começa a pensar, fala, eu não precisava disso. Ou olha, a utilidade desse bem não me compensa. Esse bem não se pagou. Ou eu só comprei esse bem, eu só comprei esse negócio para fazer graça para os meus amigos. E a gente começa a ter outra percepção do consumo. E por último, o descarte. Nós temos que começar a ser responsáveis pelo descarte dos nossos bens. Hoje, grande parte das cidades já tem, por exemplo, coleta seletiva. Você pode pegar esse bem e descartar. Mas quando eu falo de descarte, a nossa percepção de consumidor não pode ser só eu peguei esse bem, eu tirei para fora da minha casa e dali para frente
é responsabilidade de outro. Você tem que pensar o seguinte: o quanto de lixo você gera? Qual o seu impacto pessoal no meio ambiente, na sua característica de consumo? Todo consumo que você faz, ele gera uma responsabilidade futura e que hoje a gente não pensa, porque a gente terceiriza, fala assim, olha, a responsabilidade desse descarte é da prefeitura, a responsabilidade desse descarte é da empresa de lixo, ou é da empresa que fez o produto, e a gente não parou e não pensou que, na verdade, a responsabilidade do descarte é a sua, que você é o consumidor final, mesmo que não seja você que tenha descartado ele no momento ideal. Agora, o que a gente trabalha? Quais são sugestões que a gente tem para trabalhar? E como que a gente pensa isso? Primeiro, uma economia colaborativa. Estão surgindo outras percepções de consumo, outras formas, que vão sair desse padrão de consumo que a gente tem, e isso eu entendo que seja uma crescente. Então a gente tem, por exemplo, quem é de São Paulo já sabe, compartilhamentos de bicicletas. Você não precisa ter a sua bicicleta para usar só domingo para ir passear no parque. Você chega, pega a sua bicicleta e anda, você chega, aluga uma bicicleta por 1 hora, 2 horas e devolve. O que acontece? Você não precisou consumir, você utilizou só aquilo que necessita, aquela coisa não ficou entulhada na sua casa. Ao invés de 20 pessoas comprarem uma bicicleta e gerarem 20 vezes resíduo, a gente tem um bem só sendo utilizado em suas necessidades. E hoje, isso daí está indo muito além. A gente está tendo compartilhamentos de veículos, compartilhamentos de bens. Hoje existe lojas de compartilhamento de roupas, por exemplo. Tá? Até alguns anos atrás você tinha roupa de... As pessoas compravam em brechó. Eu compro, não quero, vou lá e descarto. Hoje você pode alugar uma roupa com critério específico, e não é só uma festa. Então você vai, por exemplo, Campos do Jordão, lá tem lojas específicas de compartilhamento de roupa de frio. Falar, eu não passo aquele frio todo o ano inteiro, não vou ter roupa para usar 3 vezes por ano. Você pode alugar roupa. Você pode hoje compartilhar veículos. Hoje a gente compartilha espaço de trabalho. Para que eu vou ter uma sala que eu vou ter pouca utilidade? Então hoje a gente tem espaços de coworking muito grande, onde a pessoa vai, trabalha, aluga o espaço que ela precisa, utiliza o quanto ela precisa, utiliza uma sala de reunião só o quanto ela precisa. Hoje a gente tem hospedagens alternativas. Então, antigamente era muito difícil você compartilhar uma casa. Você tinha que ir lá, achar alguém que alugava. Hoje você entra em plataformas como Airbnb, como Booking, você consegue alugar uma casa por alguns dias. Você consegue alugar pequenos espaços. Então isso está mudando a nossa percepção de consumo. E essa percepção, ela vai cada vez mais entrar em outros tipos de bens. Hoje empresas podem, por exemplo, alugar equipamentos, computadores, impressoras. Empresas alugam frota. Isso é uma forma diferente da gente pensar o consumo. Mas você fala, professor, mas eu não tenho a posse. Essa é uma grande característica. Hoje a gente não precisa ter posse dos bens. Antigamente, para o bem ser meu, eu precisava ter o bem, pagar para ter ele. Hoje, eu só preciso utilizar. Mas isso é uma mudança de cultura que demora, às vezes, uma geração, que necessita de um amadurecimento da questão. E essa coisa muda muito. Essa percepção, ela muda muito. E esse amadurecimento da nossa cultura de consumo, ele gera um impacto muito menor. Ele deixa o nosso consumo muito mais sustentável. E a gente não percebe. Agora, qual que é o impacto da cultura do consumo na sociedade? Antes, eu gostaria de falar o seguinte, ressaltando, o consumo, ele não é ruim. Nós já explicamos isso no começo da palestra. Aqui eu quero falar o seguinte, aquele consumo que não é necessário. A gente olha nas redes sociais, vê aquela pessoa que você vê que não tem condições, mas tem um iPhone. Há uns
um ano e meio atrás, viralizou muito a quantidade de fotos de pessoas. As pessoas tiravam foto com o iPhone no espelho e a parte de trás da parede da casa dele não era nem rebocada. Lembra quando a gente estuda lá a pirâmide de Maslow? Qual que é a minha necessidade de consumo? Eu não tenho que primeiro satisfazer minhas necessidades básicas de moradia, depois segurança, para depois status? Segundo Maslow, sim. Mas o que acontece hoje? O que essa cultura do consumo faz com que algumas pessoas, tá? Não todos, mas elas começam a inverter. Então tem pessoas que consomem para status antes de ter satisfeito as suas necessidades básicas. E isso é um problema muito grande. Então, quando essa cultura do consumo ela extrapola um padrão normal, ela começa a gerar esses problemas. Como, por exemplo, a dívida e a pobreza. O consumo desenfreado faz com que nós entremos em dívidas e a dívida leva a juro muito alto e juro muito alto. Então, daqui a pouco a gente está nessa vida que o pessoal fala no Instagram. Fala assim, você vive para quê? A pessoa fala, eu vivo para pagar boleto e cartão de crédito. E é isso mesmo, tá? Ela não tem uma tranquilidade na vida, ela precisa trabalhar cada vez mais, porque ela precisa consumir cada vez mais coisas que talvez ela não precise. Se ela não consumisse tudo que ela consome, ela não precisava trabalhar tanto, ela tinha uma qualidade de vida maior, melhor. Só que você fala para a pessoa assim, o que acontece? Ela fala, mas eu gosto de consumir. Eu falo, eu também gosto de consumir. Mas aí entra o quão é a nossa necessidade de consumo. Segundo, a cultura do consumo, ela traz desigualdade e exclusão. Porque nem todo mundo tem a mesma capacidade de consumo. A própria divisão que a gente tem das pessoas em classes sociais, isso é uma divisão feita pela cultura do consumo. Então a gente tem a classe D, a classe E, a classe D, a classe C, a classe B, a classe A+. Essa classe é dividida por quê? Pela sua capacidade de consumo. Quanto mais dinheiro ela tem, mais consumo ela pode ter. E elas se tornam pessoas melhores. Você vai num lugar, você é tratado melhor porque você está com uma roupa melhor. Ou porque você é um potencial consumidor. Essa desigualdade, essa exclusão, ela é complicada. E eu não falo só nos níveis. Fala assim, a pessoa, eu vou numa loja de grife, a pessoa nem olha para mim. Falou, nem para mim. Se eu for lá em São Paulo hoje, entrar num shopping, lá no shopping Guatemi, entrar numa loja lá de roupa, de calça de roupa da Gucci, sabe aquelas lojas que tem bolsa de 70 mil reais, a vendedora vai olhar para mim e vai falar assim, oi, desculpa, o senhor entrou na loja errada, porque tô na cara que eu não tenho condição para aquele de consumo. Isso é desigualdade, é exclusão. Tá bom. Mas a gente tem que pensar naquela exclusão que é feita por grande parte da população. Hoje, grande parte da nossa população, ela está na linha da pobreza. Elas são pessoas que ainda não têm o básico de consumo. Ela não consegue consumir para suprir todas as suas necessidades de segurança, de alimento, de habitação. Agora você fala assim, professor, então o que nós temos que fazer? A gente tem que pegar toda a riqueza e dividir entre todo mundo? Não funciona. Porque lembra que eu falei? O padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços? Isso é uma lei da economia. Mais consumo faz com que essa classe baixa também tenha mais riqueza circulando entre ela e melhora o padrão de vida de todo o país. Então, acabar com a desigualdade não é acabar com o consumo, é melhorar os níveis de distribuição de riqueza para que toda a sociedade tenha acesso a um consumo digno. Você fala, mas isso é dificílimo, principalmente num país onde a gente tem mais de 210 milhões de habitantes. Países conseguem, a Finlândia consegue fazer isso, consegue, mas a Finlândia é um ovo, é menor que o estado de São Paulo. Tem países que falam, eu acho que a Finlândia é menor que a cidade de São Paulo em população. Eu não sei, não trouxe esse dado para vocês.
mas a gente tem que ter isso para pensar. Outro, nós temos que pensar no impacto ambiental. Toda vez que eu consumo algo que não preciso, eu utilizei um recurso natural que eu não precisava ter utilizado, que eu poderia ter guardado para o futuro, que eu poderia ter guardado para a humanidade no futuro. E não é num futuro curto, às vezes é num futuro grande. Você fala, mas o plástico é reciclado, o metal é reciclado, é verdade. Mas grande parte da energia que a gente trabalha, ela não é renovável. Então hoje, o nosso dilema não é a matéria-prima em si que eu uso, o plástico, o papel. Isso são fontes renováveis ou recicláveis. Eu não consigo, por exemplo, reaproveitar a energia que eu fiz para utilizar. E isso é complicado, a gente não vê. A gente não vê que essa conta é muito cara. E por último, nós temos que ter uma consciência social. Então, quando eu reduzo o consumo daquilo que eu não preciso, aumenta a possibilidade e recursos, às vezes, para as pessoas que precisam. Isso pode parecer contraproducente, mas não é. Se o consumo da classe A fosse, às vezes, 10% menor de itens desnecessários, a indústria teria 10% daquela capacidade para produzir bens para a classe D. Isso é um dilema muito grande, que a gente tem que pensar. Nós temos que pensar isso enquanto gestores, enquanto empresários, enquanto consumidores. E isso, da mesma forma que a cultura do consumo, ela demorou 50 anos para ser incutida na nossa mente, esse consumo consciente, esse consumo sustentável, ele é uma cultura que eu entendo que também vai demorar 20, 30, 50 anos para entrar, para a gente aprender a consumir de uma forma consciente. Mas a gente tem que começar a trabalhar isso agora, a gente tem que começar a entender o impacto das minhas decisões, os impactos futuros agora, e a gente começa a mitigar. E para a gente finalizar, quais são as soluções que nós temos? Primeiro, era o tema dessa palestra, é a gente trabalhar com o consumo consciente. É uma mentalidade futura que vai levar a gente para uma outra situação. É nós consumirmos aquilo que é necessário, aquilo que é ideal, tomar muito cuidado com exageros, desvincular as nossas carências de felicidade do consumo, para que a gente caminhe em torno de um consumo consciente, um amadurecimento do nosso nível de consumo. Outra coisa, inovações. Quando eu falo que inovações sustentáveis, elas modificam a nossa percepção de consumo. Então, antigamente eu usava um item que ele era 100% de matéria virgem. Tudo tinha que ser extraído de outra vez da natureza. Agora, hoje, se eu reutilizar um item 100% de material reciclável, o impacto desse item que eu consumi, ele é muito menor. Isso eu falo, inovações na área energética, inovações na área de produção de bens, inovações na área de produção de alimentos, alimentos que tenham menor impacto, utilizem menos agrotóxicos, tenham uma produtividade maior. E por último, a gente criar comunidades empoderadas. E comunidades, quando eu falo isso, é a gente criar uma percepção comunitária, uma visão social do consumo que tenha respeito para as futuras gerações. A gente olhar para o futuro e entender o que eu preciso enquanto consumidor e que a minha sociedade entenda isso. Então hoje, se tem uma pessoa que compra um iPhone sem ter dinheiro para mostrar para alguém, é porque existe alguém que quer ver isso. Então, a partir do momento que nós, sociedade, desvincularmos o valor da pessoa da sua capacidade de consumo, a gente abre uma margem muito maior para um consumo inteligente. A gente vai ver que a gente precisa de muito menos coisa e a gente abre espaço para um novo tipo de consumo, para um consumo que seja consciente, um consumo de bens talvez de alto valor agregado, um consumo que consiga
satisfazer grande parte da sociedade. E você fala assim, professor, o que o senhor enxerga para o futuro? Isso é possível? É difícil isso. Isso vai exigir uma mudança de mentalidade coletiva. Só que isso é necessário. Porque dentro de um conceito de sustentabilidade, a gente vê que a longo prazo nós não temos recursos para continuar consumindo do jeito que a gente consome isso hoje. Então essa percepção ela vai ser necessária. E a gente tem que só entender que se a gente vai começar a fazer isso hoje, enquanto nós temos tempo, ou a gente vai ter que tomar essa decisão lá no futuro, quando eu não tiver mais recursos, quando eu não tiver mais opções. Eu gostaria de agradecer a vocês por terem ouvido essa palestra. Eu gostaria de falar que vocês podem, qualquer dúvida que vocês tiverem, enviem no chat, tá? Eu vou entrar, eu vou responder e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, parabéns e um ótimo evento para vocês.